E hoje o nosso convidado muito especial aí é o Eduardo Fontoura, grande amigo, querido, já nos encontramos aí em eventos, né? E alguns aprendizados aí na mediação, da mediação. E o Eduardo, eu não vou apresentar o Eduardo pelo currículo, você sabe, já leem lá, né, que a gente apresenta o currículo dos convidados, mas eu vou querer apresentar o Eduardo da minha maneira como eu vejo o Eduardo, né? Além do Eduardo ser aí um consultor de resolução de conflitos, tanto no Brasil quanto em Los Angeles, o Eduardo tem uma característica que eu acho fantástica. Assim, o Eduardo é um inquieto, é um estudioso da mediação. E eu, como penso da mesma forma, eu acho assim que o mediador precisa se qualificar e precisa buscar o máximo, né, de alternativas e o máximo de conhecimento, e a mediação proporciona isso, né, tudo que envolve a mediação nos proporciona essa busca e esse encontro ao conhecimento. O Eduardo é isso aí. E ele traz hoje algumas histórias aí, algumas vivências importantes para a gente se identificar, se enxergar, né, dentro do contexto. Eu acho que isso é muito interessante, a gente ver as situações, exemplos, né, situações reais, né, para a gente ver como é que a gente sairia disso, né? Como é que a gente, né? E na hora ali, quando as coisas acontecem, o que a gente faz realmente? E é isso que é o mais importante aqui no centro de mediação, que a gente gosta, eu repito sempre, é exatamente as práticas, né? É o fazer, como fazer, né? O que a gente precisa interiorizar para saber fazer melhor a nossa profissão, nosso ofício aí de mediador. Eduardo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, o microfone, a tela e os nossos convidados estão todos à sua disposição. Obrigado, Luciana. É verdade, sou um pouco inquieto demais, não consigo ficar parado no lugar por muito tempo. E isso foi o que acabou me movimentando e me levando a aprender um pouco mais daquilo que eu não tinha encontrado por aqui. Então, para quem não me conhece, Eduardo Fontoura, consultor em disputas, advogado, formado pela PUC e, num certo momento, cansado de depender do judiciário, em 2014 fui para os Estados Unidos. Aprender um pouco mais do inglês e depois entrou meu mestrado e em 2019 acabou tudo, consegui 3 anos de mestrado, mais um treinamento opcional e para quem conhece o LLM, nós temos Optional Training e depois disso acabei voltando para os Estados Unidos e agora estou voltando para o Brasil para poder aplicar tudo isso que está acontecendo. Antes de mais nada, um agradecimento muito grande para a Ambra e para a Luciana por me darem a oportunidade de trazer aqui e vir contar alguns causos do que aconteceram comigo e me trouxeram essa percepção do que nós podemos fazer com a mediação e não somente com a mediação, antes de mais nada, como intitulado A Arte do Mediador, como nós evoluirmos como pessoas e como profissionais para podermos atender às necessidades dos outros. Nós não podemos, antes de querer ser alguém para o outro, não conseguirmos ser para nós mesmos. Então, basicamente, uma vivência da vida, um mediador é feito de experiências para poder entender e compreender. E é algo que se torna no decorrer das décadas. Eu lembro de quando ter voltado em 2019 para o Brasil, por um breve período antes da pandemia, quando eu fui apresentado por algumas pessoas, sabendo do que eu fazia nos Estados Unidos, me perguntavam, então, você é mediador? Eu disse, não, eu sou um aprendedor, eu estou sempre aprendendo. Nós levamos tempo para poder ser considerados mediador. A Luciana me chamou aqui para trazer um material especial para mim. E esse material hoje eu vou compartilhar com o público. Eu já tive chance de apresentar isso no passado e hoje eu vou tentar fazer de uma forma mais sintética, porque é baseado num artigo e leva tempo, algo como 12 horas para nós trabalharmos o que está dentro desse artigo. Então, de uma forma sintética, eu prefiro trazer esses causos para os colegas verificarem isso e eu vou trazer também as linhas e
aonde que eu me baseei isso para que depois vocês possam estudar ou buscar mais informações. E, de todo modo, eu vou estar sempre aberto para poder trazer maiores detalhes depois do nosso encontro de hoje à noite. Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, turma. Esse compartilhamento é com o intuito só de dar um pouco mais de direcionamento que nós estamos tendo por aqui. Se eventualmente vocês precisarem de algum detalhe antes dos nossos 40 minutos decorrerem aqui, sintam-se à vontade de, no chat do YouTube, fazerem as suas manifestações e de lá nós vamos embora. Então, como dito, a nossa conversa de hoje é baseada num artigo publicado em 2022 pela Alex Editora, a comunicação não verbal como ferramenta de percepção para o negociador. Então, basicamente, o público aqui pode achar que nós estamos tratando de comunicação não verbal, mas não é isso. É como nós podemos aplicar melhor as nossas expertises. Abraham Maslow foi um psicólogo comportamental na década de 60, atingiu o ápice da sua carreira nos Estados Unidos, e ele tinha uma crítica aos seus colegas que, quando eles trabalhavam com as necessidades dos seus pacientes, eles buscavam trabalhar o ponto fraco deles. E, na verdade, o Maslow disse que tínhamos que trabalhar o ponto forte, aprimorar esse ponto forte. E, para isso, ele trabalhou com seus colegas dizendo que parece que todo mundo só sabe trabalhar com martelo e, para isso, todos os problemas parecem um prego. E é isso que nós levamos para a mediação. Nós não podemos ter uma regra para todos os casos. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui passa de uma história pessoal que eu tive na década de 1990, na praia de Sela Mares, em Salvador, na Bahia. Quando eu chego na praia e vejo surfistas lá no outline, surfando aquelas ondas maravilhosas, eu vou poder entrar nesse mar e pegar umas ondas com eles. Quando eu vou lá para fora, pego minhas 2, 3 ondas de jacaré, eu não estava com prancha. E chega agora é minha hora para sair daqui, porque o físico começa a cansar. E naquela época eu já havia começado, eu tinha 30 e poucos anos, eu havia começado a nadar aos 8, 9 anos, que meu pai e minha mãe me colocaram na escola de natação Mauri Fonseca, aqui no Menino Deus, em Porto Alegre. Então eu já vinha nadando há muito tempo, e aos 12, 13 eu comecei a surfar. Praticamente 20 anos de surf me trouxe conhecimento do mar e de como um beach break funcionava. Eu vou para lá, vou nadar, vou pegar minhas ondas, volto para a praia e vou ficar com meus amigos e comer camarão e aproveitar o dia. Lamentavelmente, na hora de sair do mar, eu baixei a cabeça e nadei por uns 5 minutos, contando a minha respiração. E quando eu levanto a cabeça, eu olho para o lado, eu estava num ambiente completamente diferente. Eu não estava na frente do local que eu estaria. Eu tinha ido completamente distante. Eu não estava numa parte da praia completamente deserta. E eu, como é que eu vou sair daqui? Ninguém sabe que eu estou aqui. E mais adiante eu vi aquelas ondas enormes, de 2, 3 metros quebrando. E eu olhei para elas e disse assim, a minha saída, essas ondas vão me ajudar a me levar para a praia. Sabendo como a corrente funciona no beach break, eu sabia como chegar naquelas ondas e usar. Evidentemente, eu ia beber água, mas eu, pelo menos, estava bebendo água de uma forma consciente. Eu estava fazendo aquilo para que eu pudesse sobreviver ao local que eu me coloquei. Fiquei boiando de barriga para cima até chegar naquele local e me joguei na arrebentação, e as ondas foram efetivamente me ajudando a voltar para a praia. E depois de uns 4, 5 minutos eu comecei a ter pé, mesmo com a corrente me levando, bebendo alguma água, mas eu cheguei na praia e saí caminhando para contar a história. Na época eu estava com a minha noiva na praia, ela veio caminhando, e quando me viu completamente branco, eu vi ela completamente branca. Nós entendemos o que tinha acontecido, eu contei a história, sentei, e foi isso. Essa foi a lição que eu tive na minha vida. Nunca entre num local que você não saiba exatamente o que está acontecendo. Não deixe de saber aonde esse ambiente está formulado e como nós podemos entrar e solucionar o que está acontecendo conosco. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida íntima, tudo isso
foi levado como um primeiro mandamento. Foi a primeira vez que eu realmente me coloquei de frente sozinho, porque eu quis, numa situação extremamente difícil. Fui calmo o suficiente para sair de lá, porque eu estava preparado, eu sabia o que eu estava fazendo e tinha conhecimento do ambiente que eu estava. Essa é a primeira dica para todo mediador. Crie essa preparação, saiba onde você está e controle o ambiente. Dali, seguimos para o aprendizado. Stanley Moss Courthouse, downtown LA. Estava eu lá, dando meu momento de mediação judicial. Me aparece um caso de um anel de diamantes, onde as partes estavam interessadas em mediar. A esposa havia pedido um anel de casamento especial, não sei, 36 diamantes, uma coisa assim. O joalheiro não queria fazer porque teria um custo com AutoCAD, toda a retirada dos diamantes, e a esposa colocando sempre um impasse, e eu acredito que foi onde eu vi que havia caído aqui, o autor era somente o marido, e o réu era somente o joalheiro. E a esposa era uma pessoa completamente, vamos dizer assim, o que nós chamamos de histriônica, num perfil chamado Drama Queen, ela sempre buscando o conflito e verificando sempre a postura extremamente beligerante. Eu achei por bem, naquele momento, solicitar ela retirada da sala e, vamos dizer que em 35, 45 minutos, a mediação andou no modelo Speediation e nós conseguíamos fechar uma formatação que o joalheiro ia se sentir confortável de trabalhar num novo anel. E thumbs up, os dois polegares para cima, nós conseguimos um ajuste. Porém, quando eu chamo a esposa para dentro, quando já o acordo havia sido delineado, que o marido queria que a esposa desse uma última olhada, a esposa olha para mim e me pergunta: vocês fecharam um acordo, né? E eu disse que sim, com a cabeça. Ela disse: sim, vamos ver se fecharam. E ali eu senti que houve um erro, que houve um problema. E a esposa entrou, não sentou, pegou o papel, leu e disse: você não vai assinar isso, eu quero falar com o juiz. E ela foi para o juiz, ele foi para o juiz. O joalheiro foi para o juiz. E 2 meses depois eu fui olhar o processo e eles tiveram uma sentença de improcedência. O espírito da pessoa, da mulher, da esposa, não fechou com o procedimento. Ela estava extremamente ansiosa e desgostosa, e eu tenho que assumir o meu erro de que, ao retirá-la da sala, eu acabei promovendo essa criatura, essa criação e criatura de não admitir um resultado do qual ela não teria participado. Fiquei muito chateado com aquele acontecimento, fiquei muito chateado pela esposa, pelo esposo, pelo joalheiro, porque tudo tinha criado uma formatação adequada para o resultado. Eu entendi assim. E um mandamento que nós temos que entender é que os erros eles existem como oportunidade de aprendizado. Os erros não existem para lamentações. Os erros são percalços de um caminho para um aperfeiçoamento, para a criação de soluções. Portanto, nós devemos estar preparados para assumir que o erro é um aprendizado. O erro vai ser um erro se pela segunda vez aparecer uma situação na sua frente e você deixar de trazer a solução e não entender que está para acontecer um novo erro. Num certo momento da minha vida, e isso foi o que me levou à Califórnia, eu passei a ser montanhista, vamos dizer assim, cansado de praia, eu fui para a montanha. E o montanhista diz que um acidente na montanha não acontece por um erro, acontece por uma sucessão de erros. E nós temos que estar
atentos a essa sucessão, essa cadeia de erros acontecendo. E lá foi o Eduardo, o meu apelido é Edu, e tiraram uma brincadeira comigo que existia um centro de treinamento na Stanley Moss Courthouse, chamada EDU. Gente, não façam isso, não tirem fotos dentro de uma corte nos Estados Unidos, porque é proibido, viu? Não façam isso. Mas tiraram de mim, eu gostei dessa, e tá lá, eu aprendi. Aprendi com a minha curiosidade. E aí vem o caso do aprendizado. E aqui eu vou parar de compartilhar porque é muito importante isso aqui para mim. Na segunda oportunidade, nesse caso, em Van Nuys, eu encontrei de novo um casal debatendo com um vizinho a viabilidade de poda ou não poda do bambuzal deles, porque havia um canto oriental. E o vizinho era um senhor com seus 89, quase 90 anos de idade, que tinha passado por Auschwitz com a esposa dele e conseguiram fugir de lá e tiveram uma vida aqui lá nos Estados Unidos. Todavia, ambos tiveram câncer de pulmão e não admitiam fumaça perto deles. E essa senhora, além de fumar cigarro, fumava vapors, e aquele odor todo ia para a casa deles. Então, havia primeiro fato de ela estar fumando na casa dela, e o segundo fato do bambuzal estar sujando o telhado do vizinho e a piscina do vizinho, causando danos econômicos, financeiros, em ter que limpar a casa com mais frequência. Ele estava muito desgostoso e, sabendo dos direitos dele, ele entrou com uma ação no direito de vizinhança, no qual o código naquela região da cidade dizia que as árvores não podiam adentrar no terreno do vizinho e deveriam estar a pelo menos 1 metro de distância da cerca. E a cerca deveria ter uma linha imaginária seguindo para cima. Então, não era somente na cerca, mas superior. Sabendo disso, eu sabia qual seria o resultado da aplicação da legislação. Todavia, as partes estavam buscando uma composição, o vizinho que estava se sentindo prejudicado, tanto pelos cigarros, pela fumaça, pelos cheiros que lhe afetavam ou afetavam a eles, e também o problema com as folhas secas do bambuzal, ela estava pedindo que fosse podado o bambuzal e que parassem de fumar e levar, pelo menos quando o vento estivesse em direção à casa deles, que parassem de fumar naquele ambiente. E pela postura daquela senhora, e eu tenho que salientar aqui que nós estávamos numa mesa de reunião onde caberiam 5 pessoas de cada lado, mais as 2 cabeceiras, ou, portanto, 12 pessoas, era uma mesa longa. E eu estava num extremo, a esposa no outro extremo, o marido e o vizinho. O marido e o vizinho, frente a frente, praticamente 1,5 metro de distância, conseguiam ter um diálogo extremamente favorável. Todavia, ela sempre entrava barrando a conversa, não deixando que seguissem, e, de certo modo, querendo atenção para ela. Enquanto os dois conseguiam dialogar fluentemente, com toda a entrega que enseja uma situação dessas, ou seja, nós temos que trabalhar pela comunicação das partes, ela barrava essa comunicação. E aquele cenário me trouxe a lembrança de algo que havia acontecido meses antes. E, ao mesmo tempo, evidentemente, com aquele erro que tinha acontecido do Eduardo 4, 5 meses antes, que eu não queria que se repetisse, eu não ia simplesmente pinçar aquela senhora, retirá-la da sala, porque não iria funcionar. Eu lembrei de 3, na verdade 4, mas hoje o que interessa são 3 autores que foram muito trabalhados por mim naquele período. E aí foi que eu utilizei sensivelmente essas situações. Primeiro, Paul Nitze, Judith Bronkenhart, estou errando o sobrenome dela agora, nós vamos passar para os livros deles, e a escuta sensorial. Vamos lá. Paul Nitze foi um
deixa eu colocar agora aqui para vocês. Paul Nitze foi um negociador no governo dos Estados Unidos por muito tempo, secretário de defesa, desde Roosevelt até Reagan. Ele trabalhou nos casos das ogivas nucleares nos Estados Unidos contra a União Soviética. Teve um caso chamado Walk into the Woods, que ele narrou que muito chateado, depois de semanas de trabalho, ele não conseguia entrar num acordo, não conseguiram desenhar um acordo com as contrapartes soviéticas. E ele, então, traz Yuri Kvitsinski para a sala e convida ele a caminhar nas florestas, nos cercados da casa. E ambos começaram caminhando para o mesmo lado, olhando para o mesmo lado, ombro a ombro, olhando para o futuro e desenhando juntos aquele futuro. Paul Nitze diz que essa foi a fórmula que ele encontrou junto com Yuri Kvitsinski para resolver o problema. Trabalhando juntos, ombro a ombro, como soldados em fileiras, trabalhando para vencer uma batalha. Mesmo que eles fossem antagônicos, eles tinham, já que estavam negociando, um interesse em comum, a redução das ogivas e do estresse que a Guerra Fria estava trazendo para a população do planeta inteiro naquela época. Eles encontraram um resultado. Todavia, o resultado não foi aceito pelos superiores porque foi desenhado fora das salas de reuniões. Mas, 1 ano e meio depois, todos os novos acordos que eles trouxeram foram aceitos exatamente nas linhas idealizadas por Nitze e Kvitsinski. O outro tema que eu gostaria de trazer para as pessoas que vêm assistir esse nosso encontro, Luciana, é com relação à teoria das expectativas violadas da professora Judge Burgon. A professora Judge Burgon trouxe na comunicação não verbal essa teoria das expectativas violadas. Elas podem ser tanto positivas quanto negativas. O que se trata a teoria das expectativas violadas? Elas têm relação com a autoridade de alguém. Ela tem relação com aquilo que as pessoas buscam dessa autoridade, o resultado que essa pessoa traz. As positivas, aqui foi só trazida para delinear, para compreenderem rapidamente, as positivas são aquelas dos pais cuidando dos filhos. É sempre um tratamento de um líder. Os filhos esperam que os pais cuidem deles. Os líderes, quando cuidam dos liderados, é exatamente o que os liderados buscam. Existe um ditado que diz que o líder é o último a jantar. Ele só vem a se alimentar sabendo que todos os liderados jantaram naquela noite. Enquanto as negativas é aquela tia chata que quer comandar a vida dos sobrinhos. Os sobrinhos sabem que quem vai comandar a vida deles é os pais deles, são os pais deles e não a tia chata. Não é satisfatório que alguém interfira na educação e no relacionamento deles. A tia deve ter outro tratamento com eles. E também, no caso antagônico, os líderes que não cuidam dos seus liderados. São aqueles que tomam todas as vantagens para si, deixando os seus liderados, o seu povo, a descoberto. Todos os pacificadores, negociadores, mediadores devem ser considerados líderes naquilo que fazem, autoridades naquilo que fazem. E Judge Burgon traz 2 pontos aqui muito importantes na teoria das expectativas violadas. Há ápticas e prosêmicas. Áptica tem a ver com o tato, que é uma forma de comunicação, e prosêmicas com a distância que nós ocupamos. Então, nós temos a distância íntima, algo como 45 centímetros, a distância social ou profissional, de 1,20 m, e os demais que vão além de 1,20 m. E também o ambiente físico em que isso se dá. Judge Burgon notou isso quando ela estava dando uma aula e um aluno asiático se aproxima dela com muita vontade de estar próximo. E quem teve a felicidade de estudar as culturas asiáticas entende que eles vivem muito próximos.
E a Judge deu 3 passos para trás e ela percebeu como aquilo desfez a expectativa daquele aluno. Mas ele aceitou porque ela era a autoridade que dava informação para ela, para ele. E o ambiente físico era a sala de aula onde ela era a autoridade naquele ambiente. Aqui eu trago para vocês um exemplo clássico. Nós estamos passando por mais de 2 anos da guerra com a Ucrânia e com a Rússia, ou Rússia com a Ucrânia, mais corretamente. E essa é uma mesa de negociação. Não funcionou nenhuma negociação entre os russos e os ucranianos deu certo. Eles continuam em guerra. E essa é uma das colocações que eu acredito que a professora Borgão viria aqui dizendo, olha o que está acontecendo. Não estão seguindo à risca o que foi dito. E nós vemos o líder Xi Jinping com o presidente Biden nos Estados Unidos caminhando para um ajuste. E vejam como eles posam para a fotografia. Eles não estão frente a frente, eles estão andando juntos, voltados para o mesmo foco. O outro item que me chamou muita atenção é a escuta disciplinada. A escuta disciplinada foi lançada pelo entrevistador forense Michael Reddington, no livro O Método da Escuta Disciplinada. E ele traz esses 6 itens para se basear na escuta disciplinada, mas os 2 mais importantes que foram utilizados, eu vou voltar para a história dos vizinhos em seguida, é criar um ambiente seguro e observar a linguagem não verbal. São 2 itens importantíssimos para um mediador. Remover todas as distrações, entender substâncias compridas, isso é para o entrevistador, não é para o mediador. Eu vou trazer para os colegas aqui esses 2 itens importantíssimos para poderem se conectar. Criem um ambiente seguro. Não venham com um ambiente assim, desse modo para suas partes. Uma mesa de reunião, como nós estamos, vamos dizer assim, mais do que treinados a utilizar. E eu vou trabalhar mais alguma coisa mais adiante para os senhores. Salões de reuniões, troquem por campos de golfe, que é onde os negócios são realizados nos Estados Unidos. Restaurantes e festas, onde nós aqui, com a nossa cultura latina, podemos realizar os princípios dos negócios. E muitas vezes, cafeterias ou beira de praia. Eu tenho não vou dizer um mentor, mas uma pessoa que muito me ensinou meditação avançada no meu LLM na Pepperdine, na Califórnia, o professor Steven Rothman, mediador Steven Rothman. Ele iniciava as mediações com os advogados nas cafeterias embaixo do prédio, antes de encontrar com as partes. Ele já delineava o background, todo vamos dizer assim, a arena de trabalho dos advogados, trabalhando que ambos tinham um interesse em comum, o mediador e os advogados, em trazer solução para as partes. Porque o mediador vive de solucionar os impasses. Claro que nós gostamos de restabelecer comunicação e que as partes possam desenvolver um projeto, pelo menos um trabalho mais adiante, caso não consigam encontrar um resultado no desenrolar da primeira, segunda ou terceira sessão de mediação. Mas o mediador vive de solução. O mediador não vive somente de trabalhar a comunicação entre as partes. E continuam aqueles rostos sem conseguir resolver com a mesma configuração. Caso dos vizinhos, pessoal. Vendo o que estava acontecendo, eu lembrei do que tinha acontecido naquela 4, 5 meses atrás. E esses ensinos que me passaram por aquele período de curiosidade, de aprendizado, para poder saber o que eu fiz de errado, me deu a lição de me aproximar daquela senhora. Mas lembrem, eu estava 3 metros distante dela, com 2 partes funcionando e aquela senhora pedindo atenção porque ela gostaria de falar e ela queria trazer a sua expectativa e percepção do caso. Contudo, eu verificando aquela expectativa e percepção, eu sabia que ia muito longe daquela
que o autor estava esperando e que o réu, marido dela, estava buscando atender. Eu esqueci, eu preciso me aproximar dela. E preciso entregar um ambiente que ela vai se sentir segura. Como me aproximar dela sem trazer uma expectativa negativa para ela? Porque lembrem-se, nós estamos sentados, eu não posso gritar para ela do outro lado. Eu não vou dar uma mensagem de celular porque eu nem sei qual é a possibilidade disso. Eu me aproximo dela e ela está sentada. Eu preciso, de um certo modo, me abaixar para poder estar com um tom de voz na altura dela. Então, eu tive que fazer um agachamento dela para evitar que a minha cintura ficasse na altura dela. Faço isso distante, chego me aproximando e peço a atenção dela. Podemos falar por 2 minutos? E ela, como? Sim, fale. Esqueci, não. Eu preciso lhe dar uma maior atenção. A senhora gostaria de caminhar comigo? E nós saímos para o corredor e fomos naquele corredor enorme de Van Nuys, juntos, lado a lado, ombro a ombro. E eu disse para ela que o marido dela está fazendo um trabalho excepcional para entregar a ela aquilo que era importante, a manutenção do espaço oriental com os bambus que traziam a sombra para aquele ambiente. E que, eventualmente, na entrada numa sala de audiência para um juiz, ele veria com uma outra perspectiva que nós não havíamos antes tangenciado naquela mesa. E assegurei a ela que o marido estava fazendo um grande trabalho e que ela poderia confiar no marido dela. Chegamos no final do corredor, voltamos, e ela veio me agradecendo, que ela estava se sentindo mais tranquila, vendo que a minha experiência estava vendo o que ela não conseguia enxergar. Ela voltou para a mesa, sentou do lado, botou a mão no braço do marido e continuou assim até o fim. Eles encontraram uma solução. Saíram de lá com ajuste para ser homologado pelo juiz. E posso dizer que viveram felizes para sempre, pelo menos até onde aquele para sempre funcionou. Lição dada, lição aprendida. O que eu trago de mensagem para a turma que aqui nos assiste, que nós devemos quebrar os paradigmas que nós aprendemos desde o começo da nossa vida, ou nos primeiros momentos que nos trazem as informações sobre um processo de negociação, de mediação, ou de intervenção de um terceiro que busca a comunicação entre as partes, ou aqueles paradigmas quebrarão vocês. Eu tive a chance de, muito tempo, ler Walt Whitman, e é uma cultura em pessoa. E sempre gostei dessa frase, melhor, desse trecho, da seção 51, da canção de mim mesmo, Folhas de Relva, onde ele diz: ouvinte que aí estás, que confidências tens para fazer? Olha nos meus olhos enquanto sorvo o andar de esguela na noite. Fala honestamente, ninguém mais te ouve. Eu fico apenas por mais 1 minuto. Nós temos que aprender a escutar. E aqui ele está falando para si mesmo. Fale para você. Pense em você. E sinta o que está acontecendo ao seu redor. Esteja atento a tudo. Dê prioridade para aprimorar a sua pessoa. E você vai poder ajudar aqueles que precisam de ajuda. Esses são os 2 canais que vocês podem me encontrar. E sempre mantenha calma e escolha a mediação. Obrigado a todos. Luciano. Eduardo, obrigada a você, mas vamos lá, a gente tem que bater um papo aqui, aproveitar esse teu momento aí, que não é toda hora que a gente se encontra também, né? Eu acho, peguei aqui pensei aqui a questão do ambiente seguro, né? Eu acho, assim, formidável
essa consciência de estabelecer esse ambiente seguro. Porque o ambiente seguro para os mediandos, né, e o quanto nós, mediadores, nós estamos, né, nos sentindo em um ambiente seguro, a ponto, né, de proporcionar, de passar para esses medianos também um ambiente seguro. E o que, que é um ambiente seguro para eles, o que, que é um ambiente seguro para mim, né? Então, como é que tu te sentes, assim, né? Como é que tu, como mediador, e aí, claro, né, existiriam mil respostas aqui, porque é pessoal e eu quero saber da tua experiência, né? Como é que tu identifica que tu estás, né, pronto num ambiente seguro para proporcionar aquele ambiente, passar isso para aquelas pessoas que estão, né, os medianos que estão na tua frente? Boa colocação, Luciana. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros porque não sabemos onde estamos. Nós temos que estudar o ambiente que é mais adequado para todos que estão presentes ou que virão para a sala. O planejamento é muito importante, sem dúvida alguma, mas existe um ponto que nós não podemos nos descuidar, que nós temos que estar preparados para as alterações de humores que acontecerão na sala. Tem um ponto que eu não trouxe para a nossa conversa hoje, que chama-se o alto potencial de conflito que as pessoas têm, que são traços de personalidade. Então, nós temos que entender como esses traços de personalidade funcionam para podermos entregar a eles a segurança. Uma pessoa normal, ela vai se sentir tranquila e segura desde que ela saiba o que ela está fazendo. Então, nós partimos do pressuposto que o neutro, o mediador, ele sabe o que está fazendo. Então, por isso eu utilizo o termo autoridade. Quando nós fazemos aquilo que nós sabemos, estamos preparados, nós somos autoridades naquilo. Então, nós temos que nos preparar. Se nós não estamos preparados, todos que estão na sala vão sentir que nós não temos essa autoridade, nós não estamos seguros e nós não vamos conseguir trazer essa luz de segurança. O professor Peter Robinson, que nos deu praticamente o curso inteiro de mediações, ele quando entrava na aula, só a pessoa dele trazia uma segurança para nós como alunos. E quando nós acompanhávamos as mediações dele, nós vimos que as partes estavam felizes em contar com a presença dele na sala para poder assisti-los na resolução de um conflito. Então, parte principalmente, essa segurança é da preparação do mediador. Quando o mediador estiver realmente preparado e souber o que está fazendo, principalmente tendo aprendido com os erros, porque os erros nem sempre trazem resultados prejudiciais às partes, ou seja, não haver um ajuste, pelo menos parcial, do que eles buscam. Mas nós temos que perceber que alguns movimentos não deram resultado adequado, buscado, almejado, tanto pelo mediador quanto pelas partes. E aprender com esses detalhes, estarmos com o que é chamado awareness, ou atenção total naquilo que está ocorrendo, e principalmente aprendermos com a linguagem não verbal. Comunicação não verbal é digamos assim, a absorção de um resultado favorável às partes. Então, nós temos que saber ler mais do que a escutativa, a disciplinada nos traz uma informação que está subjacente, que está abaixo da superfície. Nós vamos escutar ativamente para dar empatia, para trazer empatia, para poder dar à parte a satisfação de poder falar, ter o seu cérebro funcionando, entra aí conhecimento de neurociência também. Mas no momento que nós conseguimos interpretar a linguagem corporal das pessoas, ou não verbal, vamos dizer assim, facial também, não só corporal, quando nós conseguimos interpretar elas, e também temos que ficar cautelosos com a questão da cultura que essa pessoa ou essas pessoas têm. Mesmo que nós estejamos no Brasil, o brasileiro não é igual. Dentro do nosso Rio Grande do Sul, nós encontramos gaúchos diferentes. Nós temos que, dentro de Porto Alegre, nós encontramos
porto-alegrenses diferentes. Então, eu estou trazendo aqui para a nossa região, Luciana, mas eu gostaria de levar para todos, no Rio de Janeiro, em Brasília, onde você vem agora trabalhando muito mais, você encontra o Brasil inteiro em Brasília. Então, Sim, nós temos que e no entender. Brasil há muitas culturas diferentes, né? Tu disseste bem, só em Exato. Brasília é uma cultura de todos os lados lá, né? Então a gente se depara, eu até estou vivenciando essa novidade, assim, né? Porque realmente é um espaço onde não tem uma cultura própria, é uma união de pessoas que vêm de toda parte. E isso é muito importante. E tu disseste uma coisa, pegando o gancho aqui, da comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal, se ela é quebrada, também aciona um gatilho aí, né? Que pode deixar também, não é só questão verbal, né? Às vezes a gente aciona gatilho, normalmente, né? Acionam gatilhos e a gente, até como mediador, pode estar esperando, né, um gatilho a ser acionado ou não numa mediação verbalmente, mas a gente tem que cuidar muito porque os gatilhos podem vir justamente da comunicação não verbal e nós temos que estar atentos a isso, né? Exatamente. Nós temos que estar atentos aos nossos movimentos, às nossas palavras. Eu lembro uma vez de estar fazendo uma mediação entre uma latina, guatemalteca, salvadorenha, e uma grega. Então, quando eu trabalhava com a latina, eu tinha que trazer que ela sentia empatia. Quando eu movimentava para a grega, né, isso nós trabalhando em cálculos, porque elas não conversavam, era um caso de locação e a grega estava se sentindo extremamente violada nos seus valores pelos inquilinos. Eles estavam passando dificuldades, não conseguiam pagar. E quando eu voltava para a grega, eu voltei com um sorriso nos lábios. Mas, desculpa, não era nem um sorriso, era só o que tu está rindo? What are you smiling? Are you laughing? Uau! Então, gente, nós queremos apresentar a nossa empatia, trazer, mas nem sempre um sorriso, mostrar os dentes, vai ser visto como algo que agregaria. Então, é importante que nós tenhamos atenção às diferenças culturais. A grega estava muito, mas muito quebrada nos seus valores pela inadimplência da outra parte. E ela não estava aceitando qualquer tipo de processo empático, ela queria ver resultado. Eu tive que pedir desculpas a ela, eu tive que informar ela que eu sou brasileiro, talvez ela não tenha percebido isso, e a forma como nós temos de abraçar as pessoas, compreendê-las. Eu não estava de nenhum momento querendo ofendê-la. E que se eventualmente eu tivesse ofendido, que ela tomasse as minhas desculpas como sinceras e que dali por diante eu estaria completamente sério e trabalhando para o resultado satisfatório da disputa. Consegui fechar pelo menos uma composição que foi feita em pagamentos parcelados e eles saíram do resultado, saíram da residência e ela então retomou a residência, pôde renovar a locação e eles continuaram pagando o aluguel. Era uma família de latinos que estavam dentro da casa. Então, existem culturas que vão perceber de uma forma diferente. Um movimento que, vamos dizer assim, dentro do teu círculo social, todos vão ler aquilo como um abraço. E outros que estão em disputa, em conflito, não entenderão aquilo, não verão como uma mensagem satisfatória. Então, antes de mais nada, assuma que que você pode estar trazendo uma informação equivocada na sua forma verbal. Agora me lembro de uma outra situação de um afrodescendente vivendo em Beverly Hills,
trancando um pagamento de $9.000 para uma cozinha cujo orçamento era $350.000. Já tinham feito tudo e ele estava segurando o pagamento da arquiteta em $9.000. Porque ele tinha visto uma trinca na porta da rua e ela tinha feito a venda da porta para ele, só que a porta não era maciça. A porta era colada e ela estava trabalhando, a madeira estava trabalhando. E exigia uma manutenção, mas ele se sentiu violado por ela. Quando nós começamos a nossa conversa, ele reportou todo o caso e eu, evidentemente, parafraseei ele. E daqui a pouco ele faz assim, ele bate na perna e diz: esse rapaz que não é daqui entende em 10 minutos os meus problemas. E essa profissional nascida e vivida aqui não conseguiu entender em 10 semanas, eu tenho que trazê-la aqui para o juízo. Esse movimento dele me lançou o que nós conhecemos como mirroring, espelhamento. Quando eu volto para ela, eu trabalho com ela. Você sabe que lá nos Estados Unidos a gente faz muito trabalho voluntariado. Eu tive a chance de trabalhar com as mãos, fazendo esse trabalho e conhecer o caulking, que é a massa que nós colocamos de preenchimento. E esse caulking fecha e toma a cor da madeira. Perfeito. Eu cheguei assim, isso não pode ser resolvido com o caulking? E ela, sim, pode ser resolvido. Sabia que nós poderíamos encontrar uma solução. O que o senhor acha disso? Quando eu fiz esse movimento, Luciana, ele olha para mim de cima a baixo. Acho bom. Pode ser feito? Quanto tempo precisa para resolver isso? E aí, você pode dizer quanto tempo precisa resolver isso? Nós podemos fazer esse trabalho semanalmente, em questão de 4, 5 semanas, tudo vai estar preenchido e a madeira vai estar solidificada. Então, quem sabe um stand-by nesses 5, 6 semanas para que o processo da madeira funcione. E se não resolver, o senhor traz o processo de novo. Não vai ter nenhum prejuízo para o seu caso. Não sei o que é isso, mas eu sei que o mirroring funciona. E nós precisamos entender essa linguagem, essa comunicação não verbal. Não que nós estejamos influenciando, nós estamos conversando na linguagem que eles compreendem. Eu tinha 2 culturas diferentes, uma afrodescendente e uma alemã. Vamos lá, alemão, descendentes de alemão nos Estados Unidos. Existia um antagonismo entre eles. Mas ele comprou o serviço dela. Existia também algo em comum entre eles. Nós temos que ver esse subjacente, esse por baixo da superfície do que está acontecendo para podermos dar resultado. Nem tudo passa pelo que nós estamos falando. E, de novo, nós não estamos, de modo algum, tentando usar subterfúgios. Nós estamos usando ferramentas que as pessoas entendem. É a linguagem que eles compreendem. Exatamente. E até me chama a atenção outra coisa, né? A questão não só de observar, né, Eduardo, a comunicação não verbal, mas nós, como mediadores, também ter o cuidado de não se contradizer, né, na fala verbal e na comunicação não verbal, né? Daqui a pouco a gente está falando uma coisa e está negando, né, corporalmente o mesmo assunto. Então, veja que é complexo, né? A gente não prestar atenção nisso e não ter esse cuidado, a gente pode perder aí a confiança, o rapport, né? São instrumentos mal utilizados que podem perder uma mediação, pode perder uma continuidade, uma confiança, né? Então, isso é muito importante. E outra coisa que eu lembrei, assim, na tua fala também, a questão da preparação, que eu acho fundamental, eu acho que, assim, todo mediador tem que entrar, seja mediação de família, seja empresarial, superendividamento, enfim, né? E eu lembro que quando eu fiz a mediação, né, presencial, a gente nem fazia ainda mediação virtual, e tinha aquele processo na sala, e a gente não podia ver o processo para não se contaminar, né? Isso
não existe mais, né? Não pode, não tem. A gente precisa estar preparado, a gente precisa ver exatamente isso: que culturas são essas pessoas, que hábitos são essas pessoas, elas vêm do mesmo ambiente, elas vêm do mesmo lugar, elas falam a mesma língua, né? Elas são da mesma região. Né? A gente precisa ter essas informações para a gente se comunicar e até para criar realmente uma conexão muito maior com essas pessoas. Porque se a gente vem, né, negando tudo que é importante para elas por desconhecimento, fica muito difícil criar esse rapport, essa confiança, né, e dar uma continuidade. E aí, né, falando no que disseste, em manter aquele ambiente seguro, porque a pessoa não vai se sentir à vontade, né, vendo que a gente, né, nós como mediadores, que temos essa função de criar esse ambiente, estamos deixando a pessoa totalmente insegura ou desgostosa até por algum gesto ou por alguma palavra, ou, né, ou por falta de conhecimento do como a pessoa vive, né, a sua cultura, de onde ela vem e tudo isso né, que eu já acabei de falar. Isso é extremamente importante. Eu acho assim que o mediador precisa sim se preparar. Pode ser a mediação que a gente considere, né, mais simples. Ah, é família tudo igual? Não, não é tudo igual. E mais ainda, hoje, por exemplo, isso eu cuido muito, porque eu acho extremamente importante. As pessoas são todas diferentes e diferentes em momentos diferentes, né? Porque você pode chegar numa mediação e criar esse ambiente de confiança hoje, e uma mediação familiar a gente faz várias sessões, e na sessão seguinte a gente não ter esse ambiente de confiança. A gente tem que construir isso tudo de novo. Né? Porque a pessoa não vem igual, ela não está no seu humor, né, no seu dia igual aquele dia em que ela estava, então ela pode vir muito pior, ou muito melhor, muito mais flexível, ou muito mais endurecida, e nós vamos ter que construir isso tudo de novo, né? Então, assim, cada momento é um momento, e nós temos que estar atentos a isso, né? Não achar que a gente construiu numa sessão e na outra, e na outra, e na outra, está tudo tranquilo, porque não é, né? Então, é bem complexo. Trouxeste coisas extremamente importantes, assim, que eu acho que o mediador tem que ficar atento, tem que puxar por isso, estudar uma forma, né, de se sentir seguro, de criar esse ambiente seguro, de saber se esse ambiente seguro para nós, mediadores, está sendo seguro para os mediandos, né? Acho que, assim, muito, muito importante, realmente, esses pontos que tu trouxeste, porque faz todo sentido para a gente construir né, um procedimento de mediação favorável, né, que se chegue a um entendimento com tranquilidade, que as pessoas saiam dali se sentindo bem, né, de ter resolvido aquilo e estar bem com aquilo, né? E umas com as outras também. Exatamente, exatamente. Eu traria mais um item, Luciana, assim, para dar aquele polimento. O, o mediador, além de autoridade, ele tem que exercer uma espécie de liderança. E aí eu vou trazer aqui. Nós podemos corporalmente ou facialmente sermos antagônicos com o que nós verbalizamos. O mediador. Agora, as partes também entre si. E aí é o momento de dar uma acalmada, trocar e ir para o cálculos. E dizer assim, olha, o que está dizendo soa diferente no teu corpo, na forma como você está se comportando, no tom da sua voz. Então, existe uma necessidade, algumas vezes, de exercer uma espécie de coaching, uma liderança, para que eles venham aprimorar, porque isso é vamos dizer assim, um ponto que ficou evidente para nessa, né? O que aconteceu muito para mim é que, vamos lá, no meu inglês eu tinha um sotaque muito forte, eu tenho um sotaque, que eu tentei reduzi-lo para que eu pudesse ser melhor aceito. E com o tempo isso foi evoluindo. Para isso eu procurei muito a linguagem, a comunicação não verbal para poder entender as partes. E ao mesmo tempo eu comecei então a perceber nessas outras partes que estavam trabalhando como eles falavam uma coisa, mas o corpo dizia outra. E aquilo era, do outro lado, um espelho também, porque eles se comportavam assim, eles sentiam que existia algo que não é que existe uma mentira, mas que não está batendo. Não vamos, por favor, não vamos querer buscar mentira na sala, porque não é essa a função.
A função que nós temos é tentar harmonizar a conversa para que nós possamos achar um resultado, onde nós possamos expandir a torta, criar opções, alternativas. E é esse o nosso trabalho. E para isso, eu entendo que o mediador, ele precisa ter um aspecto de liderança, entender como a liderança funciona. E por isso vem com a frase do líder que é líder, é o último a comer. Então nós temos que fazer isso para eles. Nós não estamos pelo resultado, nós estamos pela satisfação de quem está na mesa. E também, vamos Exatamente. dizer assim, como advogados, nós também temos que não estar pelo resultado econômico, mas pela satisfação do cliente. Um vem com o outro, não vem sem o outro. É casado, bem casado. Esse final aí, não, esse fechamento não podia ser melhor, Eduardo, é perfeito. Obrigado. Bom, esse tema, a arte da mediação, né, a arte do mediador, enfim, dá livro, né? Não é para uma hora aqui, isso aí dá para escrever um livro, é papo para muitas vezes, mas certamente a gente vai te trazer de volta aí para continuar essa conversa num outro momento. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Mas eu quero te agradecer em nome da Ambra, em nome do Centro de Mediação da Ambra, pela tua disponibilidade de estar conosco aqui e partilhar teus conhecimentos. Eu acho sempre que assim a melhor forma de a gente aprender não são tantas teorias que são importantes, claro, mas eu acho que essas práticas, essas vivências, esses casos práticos, eu acho fantástico. Eu acho que é assim que a gente começa a fazer as conexões, né, e comparar o que tu viveste com o que eu vivi, né, e daí tirar algumas né, reflexões, enfim, eu acho que esse é o método mais interessante, no meu ponto de vista, de aprendizado. Mas eu te agradeço novamente, obrigado pela tua disponibilidade e te entrego a palavra para te fazer um fechamento e a gente se despedir aí do pessoal. Turma, pacificadores, mediadores, negociadores. A preparação é muito importante. Quando nós entendemos que nós consumimos tudo que era possível para aprender em um item, sempre haverá algo mais. E coloquem em prática. Sejam destemidos, não tenham medo. É errando que se aprende, mas estejam preparados mentalmente, fisicamente. E os erros um dia vão aparecer na frente de vocês e se eu não vou errar mais. Eu sei o que fazer. Preparem-se. Não, nós não devemos achar que já estamos prontos. Levam décadas para nós entendermos onde estamos e como podemos ajudar. Aos jovens, não é um desânimo dizer o que eu estou dizendo que vocês estão no caminho certo, vocês estão se preparando. Aos com mais idade, no meu caso, não da Luciana, nós Opa. estamos aqui para compartilhar com vocês, para que vocês possam aprender com os nossos erros e serem melhores. Então, antes de mais nada, tratem de vocês, do conhecimento de vocês, as emoções de vocês. Aprendam consigo mesmos e vão para o campo, vão praticar. E não praticar, pratiquem com seu cônjuge, com seu irmão, com seus primos, com seus vizinhos, com seus sócios, com aquele que está na rua. Pratiquem consigo mesmo, com seus pensamentos. E nós teremos um mundo melhor. É essa a função do mediador, criar um mundo melhor. Obrigado pela presença de vocês. Para quem está aqui hoje à noite, uma boa noite. Para aqueles que verão esse encontro depois, uma boa tarde, um bom dia. E sempre estaremos à disposição para podermos entregar mais e melhor. Planejamento é importante, mas preparação é tudo. Obrigado, Luciana. Obrigado, Ambra. Continuamos nessa trilha por um mundo melhor. Sempre.